Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje, dia 15 de novembro de 2024, 1 hora da tarde aqui em Kyiv, no momento que eu gravo esse vídeo. Deve ser 8 da manhã no horário de Brasília, no Rio de Janeiro, e a gente tem informação de um grande ataque de drones e mísseis contra Odessa. Olha que triste. E infelizmente foi atingido um prédio no centro histórico de Odessa. Para quem não sabe, é onde eu estava lá em Odessa. Quando eu estive, eu estava no centro histórico da cidade. Aluguei um hotel ali justamente para ficar perto dos principais marcos históricos ali. Odessa é uma cidade muito bonita, né? Já fiz um vídeo sobre Odessa, vou fazer mais um, devo lançar esse por esses dias, e vocês vão ver que realmente os ataques russos são bem próximos ali do centro de Odessa, que é onde fica o porto também, provavelmente visando o porto ali de Odessa, né? Infelizmente o ataque de ontem atingiu um prédio civil, matou uma pessoa, muito triste isso, né? Enfim, mas a Ucrânia também fez ataques aqui em Krasnodar Krai, tá? Um grande ataque com drones, estão falando em mais de 100 drones, visando uma base aérea aqui na região de Krinsky, nessa região aqui de Krasnodar Krai. Então a gente não sabe ainda o que foi atingido, qual foi o prejuízo causado nos russos, mas teve um grande ataque ali, né? Na linha de frente a gente tem informações de um ataque falho russo aqui em direção a Malaya Lochnaya, aqui ó, de Pogreb em direção a Malaya Lochnaya. Os russos tentaram avançar aqui, os ucranianos fizeram um contra-ataque aqui, fechando esse saliente aqui dos russos, e o número de perdas foi muito grande, né? Aliás, o número de perdas dos russos tem sido muito grande nesses dias todos aqui, realmente uma quantidade enorme de mortos russos. A gente vai focar nesse ponto porque isso é o outro ponto que entra o lado da diplomacia da coisa. A Rússia está dando indicações de que está chegando no limite do ponto de vista econômico, né? E essa grande quantidade de morte de russos não deixa de ser um aspecto disso daí, né? Fora esse avanço ucraniano aqui, não teve nenhuma grande mudança nas linhas de frente, continua muito russo morrendo por aqui. A economia russa cada vez pior, e o pessoal está apontando também um problema geopolítico que a Rússia criou para si mesmo, né? De novo, o Putin entrou nessa guerra achando que ia resolver tudo em 3 dias, uma semana no máximo. Ele não contava com uma guerra longa, né? E essa guerra longa acabou botando a Rússia em uma situação de submissão para a China. Muita gente está dizendo que os soldados, entre aspas, norte-coreanos que estão na Rússia, na verdade não são norte-coreanos, são chineses, e que a tarefa principal deles não é combater os ucranianos, mas garantir que a Rússia vai se comportar de acordo com o que a China quer. Ou seja, é um sinal de submissão completa da Rússia para a China. Eu não sei se eu acredito nisso não, tá? Mas é uma possibilidade realmente, porque nunca fez muito sentido a Rússia trazer soldados da Coreia do Norte, né? São soldados que não vão ter grande utilidade na linha de frente. Por que trouxeram esses caras? Mas enfim, a gente vai ler uma opinião de um analista falando sobre esse dilema geopolítico da Rússia que piorou com o Trump, no final das contas, né? E vamos falar também sobre a melhoria da situação internacional na Ucrânia. O que eu quero dizer com isso? Os Estados Unidos retirou toda a parte oeste da Ucrânia do alerta de não viagem, né? A Ucrânia toda está com alerta de não viagem, porque é uma situação de guerra que é arriscado você estar aqui, né? Então os Estados Unidos emitiu aquele alerta para ninguém viajar para a Ucrânia, tirou toda a parte oeste agora desse alerta. Então, se você um americano quer ir para Lviv, quer ir para Vinícius, Ivano-Frankivsk, a gente vai falar sobre as cidades aqui, todo o oeste da Ucrânia está liberado. Kiev ainda não, mas o oeste da Ucrânia todo já está sem alerta para viagem, né? E mais do que isso, estão começando conversas para reabrir aeroportos também no oeste da Ucrânia. Isso indica que coisa, hein? Será que o Trump vai conseguir mesmo? Isso significa que começaram conversas de paz entre a Ucrânia e a Rússia. A verdade é essa. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Existe um Lugar Chamado Barbearia, Arroz na Barba do Peter e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, falando sobre o ataque russo contra Odessa, infelizmente aqui foram um total de 29 drones Shahed, dos quais 25 foram derrubados, mas os que caíram ainda causaram dano, e também teve um míssil Ra-59, na verdade foram 2 mísseis lançados pelos russos,
Um foi derrubado, o outro não. O outro atingiu o alvo, infelizmente. Tudo isso daqui foi em Odessa, tá? Ontem, infelizmente, foi tudo focado aqui em Odessa. Muitos danos aqui na cidade. Para vocês terem uma ideia, eu estava perto desse parque aqui, ó. Esse parque aqui, ó, foi o parque que eu mostrei no vídeo que eu fiz lá no Diários da Quarentena. Foi esse parque aqui que eu mostrei para vocês nessa região aqui. Um parque muito bonito que tem aqui na região de Odessa, coisa tal, Mar Negro aqui, e foi por essa região aqui mesmo que teve aqui no centro histórico de Odessa, que teve aqui os danos em prédios civis, né? Só dano em prédio civil, um absurdo isso daqui. Tem aqui as imagens, olha só, o dano causado aqui, um prédio histórico, um prédio no centro histórico de Odessa, foi atingido por drone. Infelizmente, uma mulher de 34 anos morreu nesse ataque, e tem várias outras vítimas que não vítimas fatais, que ficaram feridas, inclusive crianças ficaram feridas com esse ataque. Um absurdo completo isso daqui, uma coisa muito triste. Realmente uma cidade tão bonita como Odessa e os russos fazendo essa maldade, né? Bom, mas os ucranianos também fizeram um ataque contra a Rússia ontem, né? Mas diferente dos russos, fizeram um ataque contra uma base militar aqui na cidade de Krinsk, em Krasnodar Krai. Aqui tem um aeroporto, é uma base aérea militar aqui nessa região, e os ucranianos lançaram, segundo dizem algumas pessoas, 100 drones, né? Aqui, o exército russo diz que 51 drones foram derrubados durante a noite, né? Vamos ouvir isso daqui. O barulho de alguma coisa sendo atingida ali, né? Os russos tentando derrubar o drone. Tio tomou um susto, hein? O tio tomou um susto mesmo. Não foi nele não, mas foi perto esse drone aqui que atingiu ali. Alguma coisa foi atingida ali na região, né? Tem mais imagens aqui do ataque. Ataque massivo de drones, se fala de 100 drones ali em Krasnodar, e nessa base tem vários Su-27-30 e também um A-50, né? Que é aquele avião radar russo, né? Pode ser que tenha alguma coisa a mais, e isso foi o alvo desse ataque ucraniano ali numa base militar ali em Krasnodar Krai, né? A gente não tem ainda os resultados desse ataque, não sabemos se foi sucesso, o que foi atingido ou não nisso daí, né? Bom, falando sobre a linha de frente, né? A linha de frente, os ucranianos realizaram ontem uma manobra muito curiosa, muito interessante aqui entre Pogrebie e Malaya Loknia, né? Aqui em Kursk. Então a gente está falando dessa região aqui de Kursk, essa região aqui que foi invadida pelos ucranianos há mais de 100 dias, e os ucranianos chegaram a tomar, inclusive, Pogrebie e Malaya Loknia aqui, né? Os russos conseguiram avançar aqui, retomar Pogrebie, e estavam tentando, a partir de Pogrebie, vir e retomar Malaya Loknia, né? Isso daqui é preocupante para os ucranianos, porque tem um monte de ucraniano nessa região aqui. Se os russos conseguem fechar essa ofensiva aqui, ó, eles isolam esses ucranianos todos aqui, né? Então essa é a briga. Só que o que os ucranianos fizeram? Os ucranianos deixaram os russos entrarem aqui, ó, de Pogrebie em direção a Malaya Loknia, e depois fizeram um contra-ataque pelos flancos e conseguiram destruir uma grande quantidade de russos. Eu recomendo que vocês vejam esse vídeo aqui, ó, do Reporting from Ukraine, ou então o Boletim da Ucrânia, né? Em português tem uma versão desse canal também. E esse vídeo aqui ele explica direitinho a manobra feita pelos ucranianos. Os russos vieram com uma grande quantidade de blindados aqui em direção de Pogrebie em direção a Malaya Loknia, e chegaram a tomar essa região. Por quê? Porque os ucranianos preferiram sair, né? Viram que vinha muito blindado, muita quantidade de tropa russa, preferiram sair. Justamente por quê? Porque essa região aqui fica toda no baixo, né? Então é mais difícil de você defender. Então os ucranianos saíram para as colinas que tem aqui ao lado dessa região e deixaram os russos entrarem aqui. Os russos entraram, chegaram até Malaya Loknia, só que aí foram surpreendidos pela ação dos ucranianos e acabaram morrendo em grandes números aqui, né? O resultado final é que os russos ainda estão com a cidade de Pogrebie, nessa região aqui, mas já estão longe aqui de Malaya Loknia e perderam uma quantidade enorme de pessoal e equipamentos ali. Se fala mais de 15 tanques, 15 blindados
destruídos só nesse ataque, 300 soldados russos só nesse ataque foram mortos ali ontem, né? Aqui também, em Novo Ivanivka, também os ucranianos conseguiram segurar os russos que pretendiam avançar nessa direção aqui da mesma forma, né? Então, essa é a situação em Kursk, continua a ofensiva russa muito forte, os russos querendo retomar a região ali de Kursk, mas até aqui sem nenhum sucesso, tá? Só morrendo em grandes quantidades. E essa questão de morte de russos realmente está chamando a atenção do pessoal, porque isso daqui é um vídeo feito pelos próprios russos que eu não posso mostrar para vocês aqui no YouTube. Eu vou botar o link dele na descrição desse vídeo para quem quiser ver, mas mostra que é um invasor russo filmando e falando sobre a grande quantidade de perdas russas ali, um monte de corpos de russos no chão, jogados para lá. Eles nem estão recolhendo corpos de russos, porque é muitos que estão ali, né? Realmente o vídeo é chocante. São 2 minutos do cara andando e mandando, olha aqui, um morto aqui, outro morto aqui, outro morto aqui, outro aqui, outro aqui, um monte de mortos, né? Esse aqui também tem uma outra mensagem que surgiu ali na região de Volchansk, justamente dos russos falando sobre a quantidade de mortos ali, né? Aqui, ó, 50 metros, talvez menos, na área cinza antes do anoitecer, em que tudo começa a ficar tudo escuro, é impossível determinar a distância exata. Qualquer outro horário, olhar a partir do teto da nossa instalação seria não recomendado, né? Porque seria visível e alguém poderia atirar em você, né? E aí ele fala, coisa e tal, o buraco não é muito grande, mas você consegue ver isso aqui, né? 50 metros, não mais do que isso, e diz quem consegue cruzar essa distância na nossa direção, e o caminho está bloqueado por destroços, por um monte de corpos de nossos soldados, eles estão em tudo quanto é lugar, até onde a vista consegue ver, eles estão mortos. Alguns estão caídos no chão, outros no teto, alguns chegaram ali há apenas um dia, outros há 15 dias, né? Não conseguem se mover mais, ou seja, o cara falando de que do lugar onde ele está, né, do esconderijo em que ele está, ele só vê gente morta, só vê russos mortos por ali, né? Ou seja, um relato bastante macabro aqui do russo, da quantidade de corpos que eles estão vendo ali, e isso está começando a gerar problemas para os russos, né? Os russos estão começando a ficar ressabiados com essa quantidade de mortos, né? O pessoal mostrando aqui, ó, esses aqui conseguiram ser recolhidos, tá? Esses aqui são os sortudos, tá? Os mortos que conseguiram ser recolhidos. Então tá aqui o pessoal mostrando aqui um depósito com um monte de caixão de russo morto. Esse aqui é o pessoal que deu sorte, que conseguiu ser recolhido, porque a maior parte vai apodrecer por lá mesmo, a família nunca vai saber que morreu, sumido completamente, né? Vai ficar no campo de batalha lá. Eu, quando fui a Kherson, eu botei o vídeo lá no Diário da Quarentena também, você viu um monte de resto de russo no chão, assim, bota, capacete, não sei o que lá. Se tinha corpo ali ou não tinha, eu não sei. Se tinha, já apodreceu completamente, já não tem mais nada lá, né? De qualquer forma, olha só esse grande depósito de presuntos aqui para os russos, né? Muito fertilizante mesmo. Deve ser esse fertilizante que o Brasil está comprando lá, que o Bolsonaro falava que precisava comprar, que é muito fertilizante russo aqui. Aqui, ó, outro cara falando aqui sobre os mortos também. Mais gente reclamando em blogger russo de mortos. Tem a informação por já há algum tempo de que existem essas covas próximas de Luhansk, né? Mas eu acreditava que era só rumores, né? Eu era um desses que se recusava a acreditar que haviam essas covas para vários russos, né? Covas rasas para russos, e até que eu tive evidência, até que eu pude ver elas. E aí ele viu e falou que são 6.000 corpos de soldados russos que vão ter o status de desaparecido, porque, né, não foram identificados, simplesmente são os corpos jogados lá e não serão retornados para casa, né? Isso não poderia ter havido sem um grande ok da alta direção do pessoal do exército. Ou seja, o que ele está dizendo é que o exército russo está fazendo isso de propósito, que eles sabem que estão deixando milhares de famílias sem saber se o irmão, o filho, o marido, o pai da pessoa, se ele está vivo, está morto, e está morto na verdade, né? Está aqui a imagem aqui dessas covas que o pessoal está mostrando, são covas enormes aqui, com 6.000 mortos ali na região de Luhansk. Simplesmente os russos enterram esses corpos de qualquer jeito, porque tem que fazer alguma coisa, senão começa a apodrecer, começa a dar mau cheiro, e o pessoal não quer reconhecer que eles morreram, senão entra na estatística de mortos,
e o pessoal russete fica chateadinho porque está tendo muito morto russo, né? Enfim, e também os norte-coreanos aqui. Ó. Segundo essa informação, houve um prisioneiro de guerra russo que falou que os norte-coreanos estão muito próximos da linha de frente ali em Kursk, né? E que a recomendação é chamar eles de Buryats, ou seja, que seriam pessoas da Buriátia, né? A Buriátia é essa região da Rússia aqui, que é o pessoal que tem também a visão de aqui, ó, Yakutia, Buriátia, se não me engano é aqui, ó. Eu não sei exatamente onde é que é, não. Mas é alguma coisa por aqui. Essa região a leste da Rússia, né? O pessoal ali também, se você olhar, é igualzinho chinês, é igualzinho coreano, né? O olho puxado do mesmo jeito, mongol, né? Mesmo tipo físico do pessoal, né? Essa é a dica que eles estão dando para falar que é da Buriátia, que não é norte-coreano e coisa e tal, né? A gente vai ver mais adiante a questão toda desses soldados norte-coreanos aí. Bom, o Polé-Volán não traz nenhuma novidade aqui, eu não vou nem perder muito tempo aqui com esses mapas do Polé-Volán, porque basicamente estão colocando a mesma coisa, nenhuma mudança significativa aqui de ontem para hoje. E da mesma forma, aqui o Instituto para Estudo da Guerra fala sobre o problema aqui, ó, políticas econômicas do Kremlin indicam que a economia russa está com problemas significativos em 2025, né? E que o presidente Vladimir Putin está preocupado com a estabilidade econômica russa no longo prazo. E a gente vai falar sobre isso, o resto que fala aqui não tem nenhuma grande mudança aqui, mas a situação econômica russa está cada vez mais complicada, a gente já vem falando isso há algum tempo aqui, né? Parece que o Patrushev agora está querendo fazer importação de batata, né? De países amigos, segundo ele, depois que houve um colapso na colheita de batatas lá na Rússia, né? Batata acaba sendo um tubérculo muito importante aqui nessa região, porque é muito calórico, né? E é um tubérculo que o pessoal aprendeu a cultivar por aqui, Ucrânia, Rússia, toda essa região aqui tem muita plantação. Só que parece que lá na Rússia eles tiveram um colapso aí na colheita e vão precisar importar batata para manter o pessoal vivo lá, né? Isso aí é só um dos problemas do pessoal. Segundo o Tendar aqui, ele está falando que os números estão mostrando que a Rússia está morrendo, e esse vídeo sumariza essa perspectiva que tem mencionado de tempos em tempos sobre a grande número de mortes russas e muita coisa que tem explodido recentemente justamente na economia russa, né? O Oliver Alexander aqui complementa dizendo que eu não acredito que as pessoas realmente entendam a escala dos problemas de curto e médio prazo que estão crescendo rapidamente na economia russa neste momento, né? Então ele fala aqui sobre a inflação que está crescendo muito rápido, mas principalmente o custo da comida, né? A inflação da comida está crescendo muito mais rápido, e a visão dele aqui é que a coisa é iminente, completamente iminente, que a Rússia não dura mais muito tempo. Eu sempre falei para vocês, eu acho que a Rússia vai ter problemas econômicos esse ano ainda, 2024 ainda. O pessoal que entende mais desse assunto fala que vai ser ano que vem, 2025. Pode ser, eu não sou tão especialista assim, mas as informações que a gente tem é que realmente a economia lá está indo numa situação muito ruim, né? Esse post aqui da Natalka fala sobre um blogger russo criticando a questão da situação geopolítica da Rússia, né? Então, ela fala aqui que isso é uma coisa crítica, principalmente porque isso é um blog russo. Então, para o cara estar falando isso lá na Rússia, é porque a situação é realmente muito crítica. O que ele traz aqui? Ó? A eleição do Trump traz um problema, um dilema para o Kremlin muito grande, né? Era um problema que existia também com os democratas, também com o Biden. Mas com o Biden era uma coisa mais demorada, não exigia do Putin tomar uma decisão já. Com o Trump, o Putin vai precisar tomar uma decisão já, né? E qual que é essa decisão? Quando o Putin chutou o pau da barraca, né? Eu estou traduzindo a expressão que ele usou aqui, mas quando o Putin chutou tudo pro alto aqui, em 2022, ele contava com uma blitzkrieg de sucesso, ou seja, aquilo que todo mundo sabe, o Putin achava que em 3 dias, uma semana, 15 dias no máximo, ele ia derrubar o governo ucraniano e ia tomar a Ucrânia inteira. Era isso que ele esperava quando ele fez esse ataque, né? Mas quando isso deu errado, quando não funcionou, né, não conseguiu tomar a Ucrânia, lembra, se fosse tudo rápido, seria rapidíssimo de resolver o problema com o Ocidente, né? O que o Putin ia falar? Não, agora já acabou, não vou atacar mais ninguém, já acabou, não tem mais ataque nenhum, não precisa de sanção porque já resolveu o problema, botou um presidente na Ucrânia que é amigo do Putin, não, a Ucrânia está aqui, ó, voltou a ser um país independente, está aqui o presidente nosso aqui, pronto, resolvido o problema.
entendeu? Não ia ter nem tempo para sanções, só que deu errado. Aí o que acontece? Isso acabou forçando o Putin, forçou o Kremlin numa posição de subordinação para a China. É o que está acontecendo de fato. O Putin ficou, a Rússia virou a Coreia do Norte e do Oeste, né? Porque a Rússia hoje depende da China visceralmente. Se o Xi Jinping botar o dedinho lá no respirador da Rússia, a Rússia morre. Né? E olha que a China não está ajudando tanto a Rússia assim não, tá? A China está ali, tá cozinhando o Putin, por quê? Para ele é excelente. Quanto mais tempo essa guerra durar, mais o Putin se enfraquece, mais a Rússia se enfraquece, melhor a coisa fica para a China. Então a China não quer também que a Rússia perca a guerra rapidamente, nem ganhe a guerra rapidamente. Quanto mais tempo a Rússia cozinhar nessa guerra, melhor para a China, né? Só que isso é o problema. Agora, é impossível a Rússia restaurar as relações com o Ocidente sem piorar as relações com a China. Ou seja, do jeito que está hoje, a Rússia cortou totalmente as relações com o Ocidente e está dependendo da China de forma vital. Se por um acaso, vamos supor, o Putin queira fazer as pazes, né, queira aceitar uma negociação de paz e fazer as pazes com o Ocidente, ele automaticamente está colocando a China numa posição ruim. Então, a balança que foi muito para um lado pode ir para o outro lado, passar do ponto de equilíbrio. Ao mesmo tempo, o Trump facilmente trocaria a Ucrânia por uma quebra de relações entre o Kremlin e a China. Ou seja, é interesse do Trump isolar a Rússia, né? Ou seja, ele entregaria a Ucrânia. Né? Eu não acho que vai acontecer isso, tá? Mas o pessoal está colocando aqui, isso aqui é um comentarista russo falando, né? O Trump entregaria a Ucrânia para a Rússia em troca de quebrar a relação entre a China e a Rússia. Então esse é o dilema do Putin. Ou o Putin continua ligado à China e morrendo, com a Rússia destruindo, e continuando com a guerra e coisa e tal, ou ele faz um acordo de paz com o Ocidente, restaura a economia russa, né, restaura a independência russa, mas aí corta relações com a China, e nesse caso ele vai ficar desprotegido. E aí que eu falo para vocês, e aí que mais tarde ele vai entrar aqui no ponto da questão dos soldados, entre aspas, norte-coreanos, que na verdade podem ser soldados chineses, que estão lá justamente porque a China sabe que a Rússia quer fazer um acordo de paz com o Ocidente, só que a China não quer. A China agora ajudou a Rússia esse tempo todo, a China quer agora a parte dela dessa brincadeira. Sei lá, a Sibéria, uma parte da Sibéria, o que vai ser, não se sabe. Porque lembra, tem alguns soldados, entre aspas, norte-coreanos lá perto de Kursk, mas a maior parte dos soldados norte-coreanos está lá em Vladivostok, está lá no leste da Rússia, numa região que inclusive já foi parte da China, né? Então, esse é o dilema que o Putin tem. A gente sabe pela economia que o Putin não consegue manter essa guerra por muito tempo. Ele pode optar agora ou por fazer as pazes com o Ocidente e quebrar a China, e sabe-se lá que tipo de retaliação que vai ter da China, ou ele pode optar por continuar essa guerra indefinidamente, afundando cada vez mais e se subjugando a China, né? Esse é o dilema. O Kremlin tem agora uma escolha extremamente pobre. Ou ele continua essa guerra totalmente sem sentido, porque ele sabe que não consegue chegar no objetivo estratégico de destruir a Ucrânia. Pode ser que ele consiga conquistar mais meia dúzia de cidade ali em Donetsk, pode ser que ele consiga avançar mais um pouco ali. Aí ele não vai conseguir conquistar a Ucrânia toda, ele está lutando desesperadamente para avançar vilarejo em vilarejo, não consegue tirar os ucranianos de Kursk. Então ele está numa situação muito ruim, né? Ou então ele faz um acordo de paz e isso irrita o Xi Jinping, né? E aqui, ó, para o pessoal, os espectadores da televisão, os coreanos foram lá para bater nos bandeirites. Bandeirites é os bandeira, né? Que é o movimento separatista da Ucrânia aqui, que existia na época do Império Russo, na época da União Soviética e coisa e tal. Então, ou seja, o que ele está dizendo aqui é que para o pessoal da televisão, para o pessoal que assiste televisão na Rússia, os norte-coreanos estão ali para lutar contra os ucranianos. Mas vamos ser honestos, né? É difícil imaginar uma coisa mais idiota que isso. E realmente, a Rússia tem gente pra caramba. A Rússia poderia recrutar gente, não precisava de gente da Coreia do Norte. Por que tá vindo esse pessoal da Coreia do Norte lutar na Rússia, né? E o que ele está dizendo aqui é que, no final das contas, esse pessoal é a galera da China. É o pessoal da China que está aqui na Rússia para vigiar os russos, para garantir que os interesses da China nessa guerra sejam atendidos. O interesse da China quer dizer perda da Rússia, né? E a Ana de Odessa traz aqui uma discussão em cima dessa thread aqui, né? Segundo ela, conversou com o pai dela e coisa e tal, que tem informações sobre isso, e falando justamente isso, complementando essa história, né? Ou seja, o fato de que a Rússia está numa posição delicadíssima
e que esses soldados norte-coreanos, na verdade, são operativos chineses. Ou eles são chineses propriamente ditos, ou são norte-coreanos controlados pelos chineses. Porque vocês sabem, né, a Coreia do Norte é meio que um protetorado da China, né? E a Rússia provavelmente vai vir de novo com ameaças nucleares, que ninguém leva a sério, porque todo mundo sabe que ele não pode fazer isso. E no final das contas, mesmo que o Trump queira entregar a Ucrânia para a Rússia num processo de paz, ele não vai conseguir fazer isso de forma alguma, vai só deixar o Putin numa situação ainda mais complicada, né? Vamos ver o que vai acontecer disso aqui. Eu não descarto não, tá? A Rússia está numa situação realmente muito ruim. E o pessoal comentando aqui, a gente já falou sobre isso, né? A economia russa está colapsando cada vez mais rápido, eles não conseguem mais esconder isso, né? E por falar na possibilidade de ameaça nuclear dos russos, né? Continua a discussão sobre a opção nuclear do Zelensky, né? Segundo um assessor do Zelensky, a Ucrânia estaria meses apenas de ter uma bomba nuclear, ter poderio nuclear, né? E mais do que isso, eles complementam aqui a situação de que muito provavelmente a Ucrânia vai fazer um teste em algum lugar deserto da Ucrânia para justamente destacar esse ponto, caso tenha qualquer dificuldade de obter ajuda do Ocidente. Então, é o que vai acontecer, não vai ter jeito. Se o Putin resolver realmente cortar a ajuda para a Ucrânia, só vai restar para a Ucrânia a opção nuclear. E aí, um exercício, é lógico, não vai usar bomba contra os russos, mas vai usar numa região deserta da Ucrânia qualquer aí, vai fazer um teste nuclear para avisar para todo mundo o que está acontecendo agora, né? Aqui, ó. Eles dizem que a Ucrânia tem cerca de 7 toneladas de plutônio de capacidade nuclear. Isso dá para fazer um arsenal nuclear inteiro. Isso já está aqui na Ucrânia esse material para produção de nuclear, né? E o que falta agora seria o míssil balístico. Mas a gente sabe que a Ucrânia já tem um míssil balístico também que eles desenvolveram recentemente. Então, meu filho, só falta testar e avisar para o mundo que tem, de fato, bombas atômicas aqui, né? Bom, falando de outros assuntos aqui, né? Parece que lá na Rússia está tendo muito destaque, né, a escolha do Pete Hegseth, que é o novo secretário da Defesa americano, né? Como eu falei para vocês, ele atualmente ele é um apresentador de televisão, mas ele no passado ele foi marinha, ele trabalhou no exército, ele participou de guerra e coisa e tal. E mais do que isso, o pessoal está reclamando aqui que ele tem tatuado no corpo dele aqui, ó, o símbolo da bandeira da Geórgia, né, que na verdade é uma cruz da época dos cruzados e coisa e tal. Essa cruz aqui múltipla, né, que é também tatuada aqui. Ele tem escrito Deus Vult no músculo dele, coisa e tal. Então os russos estão apavorados. O que vai fazer o novo secretário de defesa americano contra a Rússia, né? A Rússia está entrando nas eleições da Geórgia, está sacaneando as eleições da Geórgia, né? Um absurdo isso. E bom, a outra notícia positiva, o Departamento de Estado americano diminuiu o nível de risco para 9 regiões da Ucrânia. Do risco não viaje para reconsidere viajar para várias regiões, né? Volyn, Lviv, Zacapatia, Ivano-Frankivsk, Chernihiv, Ternopil, Rivne, é o oeste da Ucrânia, né? Ou seja, está pegando aqui essa parte da Ucrânia aqui, mais a oeste, aqui, ó, Zhytomyr, Helmnitsk, Ternopil, toda essa área oeste aqui da Ucrânia está agora com um nível mais baixo de risco de viagem, né? Ainda não é recomendado viajar, segundo o Departamento de Estado, mas já diminuiu o nível, né? E o que o pessoal está colocando aqui é que isso significa que há uma negociação entre a Ucrânia e a Rússia. Você lembra que a gente mencionou alguns dias atrás que havia a possibilidade de negociação em que russos e ucranianos decidiam não atacar a retaguarda um dos outros, ou seja, os ucranianos prometiam não atacar a infraestrutura de energia russa e os russos prometiam não atacar a infraestrutura de energia ucraniana. É um começo, é um acordo de paz, não deixa de ser um primeiro acordo de paz, que é uma coisa positiva no final das contas, né? E repara, se você reparar, os últimos ataques ucranianos foram todos a alvos militares, não a depósitos de combustível, não a infraestrutura de energia russa. Então pode ser que isso signifique exatamente isso, que esse acordo de paz já saiu, provavelmente não foi tornado público porque ainda estão negociando outras coisas, mas os Estados Unidos já consideram que o ataque russo a oeste da Ucrânia aqui já é pouco provável. Kiev ainda está na mesma situação, tá? A outra informação interessante, Kiev está conversando com autoridades europeias e linhas aéreas para retomar voos, tá?
certamente não seriam de qualquer aeroporto, mas aeroportos, por exemplo, em Lviv, poderia começar a funcionar novamente em 2025. Poxa, seria ótimo isso, adoraria poder vir para a Ucrânia, voltar para a Ucrânia sem precisar pegar o trem. O trem é agradável, coisa e tal, não é ruim, coisa e tal, mas é muito lento, né? Leva 8 horas, 10 horas de trem para você chegar de Varsóvia até Kiev, né? Se pudesse pegar um avião até Lviv, já seria uma grande vantagem. O ideal seria avião até Boryspil aqui em Kiev, né? Enfim, pode ser que as coisas estejam caminhando nesse sentido agora mais rápido com o Trump, com esse dilema. Quem diria? Quem sabe? Será que o Trump vai conseguir mesmo alguma coisa significativa em termos de acordo de paz, né? Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.